O estranho caso da ausência dos objetos inexistentes, por Graham Priest, é a tradução de Ronnie Marx. Deixe-me contar brevemente sobre um estranho caso da história da filosofia. Alexius Meinong, que viveu entre 1853 e 1920, foi um psicólogo austríaco e filósofo sistemático. Parte de seu trabalho era apresentar uma análise sofisticada do conteúdo do pensamento. Um aspecto notável sobre isso é o que se segue. Se você está pensando sobre o Taj Mahal, você está pensando sobre algo. E esse algo existe. De modo similar, se você está pensando no Papai Noel, você está pensando algo, mas este algo não existe. Desculpe. De maneira similar, você pode temer algo, venerar algo, admirar algo, e esse algo pode ou não existir. Uma visão muito sensata, você pode pensar, e realmente ela é. Esta era uma visão compartilhada por Bertrand Russell, que viveu entre 1872 e 1970. Em 1903, porém em 1905, algo interessante aconteceu. Russell propôs a teoria, conhecida agora como a sua teoria de descrições definidas, na qual nomes como Papai Noel eram uma abreviação para descrições, tal como o velho que desce pela chaminé no Natal trazendo presentes. E dizer que o Papai Noel não existe não é atribuir a inexistência para um objeto obviamente inexistente. Só quer dizer que não há nada, ou, para ser preciso, nenhuma única coisa satisfaz essa descrição. Russell, então, acabou por rejeitar a visão de Meinong. Não foi tanto que a teoria de Russell fez um bom trabalho ao lidar com exemplos como o acima. Quando você aplica a tese de Russell a orações como estou pensando no Papai Noel, evidentemente dá o resultado errado. Ao contrário, disse Russell, a visão de Meinong era uma ofensa a um robusto senso de realidade. A influência de Russell sobre a lógica e a filosofia da linguagem foi claramente substancial e sua visão sobre Meinong persuadiu muitos. Em 1948, o lógico americano Willard Van Orman Quine, que viveu entre 1908 e 2000, escreveu um artigo intitulado Sobre o que Existe, onde ele caricaturou Meinong como a personagem MCX. Não que há qualquer evidência de que Quine tenha realmente lido Meinong. Porém, o artigo selou o destino de Meinong. Como Gilbert Ryle, que viveu entre 1900 e 1976, colocou em 1973, a teoria de Meinong está morta e enterrada e não será ressuscitada. Os vencedores, como diz o ditado, são aqueles que escrevem a história. O Meinongianismo se tornou um termo para abuso. Ele era doido de pedra, uma aberração momentânea na história da filosofia ocidental que logo foi corrigida por Russell e Quine. A história, observo, está errada. Grande parte dos lógicos medievais, como Jean Buridan e Paulo Veneto, invocavam objetos inexistentes em contexto do tipo em que Meinong estava interessado, sem mencionar o próprio Aristóteles. Mesmo assim, a maioria dos lógicos contemporâneos pouco conhece de história da lógica, e, para o bem ou para o mal, a visão sobre Meinong tornou-se uma ortodoxia inquestionável. Certamente foi essa a mesma opinião que mantive quando era um jovem filósofo no início dos anos 1970. Agora, o fato estranho. Nos últimos 30 anos, a visão de Meinong está tendo seu retorno. Muitos filósofos estiveram envolvidos nisso, mas o mais importante para mim foi o falecido filósofo australiano Richard Hotley, ou Sylvan, como ele se tornou. Debater com Richard por muitos anos me convenceu que os argumentos contra a visão de Meinong eram fracos e que tinha uma simplicidade e bom senso que, em contraste, faltava em outros argumentos. Então mudei de opinião e me tornei um Meinongista, ou nadista, como Richard nomeou. Por que esta mudança ocorreu? Pergunta difícil. Sem dúvida, muitos fatores estão envolvidos. Certamente, o importante é que argumentos contra o nadismo são realmente ruins. Outro é que a teoria da descrição de Russell aplicada aos nomes é agora passado, enviada pelo ataque de Saul Kripke na década de 1970. Mas há mais em questão do que somente isso. Filósofos, incluindo eu mesmo, gostam de se orgulhar de serem racionais, motivados pela simples força da razão e da argumentação. Mas moda tem mais apelo na área do que gostaríamos de admitir. Frequentemente, velhas posições filosóficas não são refutadas. As pessoas simplesmente se entediam delas e querem ir em novas direções. Por outro lado, uma visão descartada pode voltar, pois essas novas direções são mais interessantes à vista. E não se pode negar que os desenvolvimentos na lógica moderna ajudaram o avivamento de Meinong. Por isso que um filósofo da hermenêutica,
O Gadamer diz que a história da filosofia nada mais é do que notas de rodapé da filosofia de Platão, né? Os problemas estão todos lá, essas abordagens e até as respostas, né, que vão sendo sobrepostas ao longo do tempo, reavivadas, ressuscitadas. E há também poder e prestígio. Os filósofos anglófonos que eu mencionei estavam todos nos centros de poder acadêmico. Cambridge, Harvard, Oxford. Seus próprios alunos costumavam ocupar posições de influência nas universidades anglófonas e carregavam consigo as mesmas doutrinas dos seus mentores. Mas, então, há mudanças geracionais. Assim como os jovens querem afirmar sua independência de seus pais em relação aos seus pais, né, o conflito de geração que existe desde as mitologias antigas, e até dentro da própria Sagrada Escritura, rejeitando seus pontos de vista, uma nova geração de filósofos quer colocar sua autoridade no assunto. E você não pode fazer isso simplesmente reproduzindo o passado. O mesmo acontece com Marx, né? O Marx e a questão do liberalismo, né? A nova direita brasileira diz que refutou Marx. E agora surge a orientação marxista com Gustavo Machado, muito bom, excelente, o grande especialista estudioso de Marx, mostrando que não. As respostas liberais e as respostas keynesianistas, nenhuma delas conseguiram superar as críticas feitas por Marx e as reflexões, até as propostas que ele vinha fazer, né? Que o Estado gera crises que depois tentam ser resolvidas pelo mercado. Aí o mercado atuando gera crises que precisam ser resolvidas pelo Estado. Isso é a história da modernidade e da contemporaneidade, né? Porque desde o advento do Estado moderno, com a formação dos Estados absolutistas, né, até o presente momento, o que existiu foi essa luta, né, do estatismo e o liberalismo, e essa mescla, né, de tempos em tempos. Você deixa o mercado funcionando mais livremente, ele gera crise, gera problemas que depois precisam ser corrigidos pelo Estado. E o Estado vai atuando na economia, isso gera crise, gera problemas e precisa vir a intervenção do mercado. E assim, sucessivamente. E o Marx dizia que em ambas as situações, nenhuma delas estão preocupadas com as necessidades reais das pessoas. Por mais que o Estado diga defender os interesses das pessoas, ele não o faz. Ele atua de forma corrupta e defendendo os interesses da classe dominante e dos detentores do poder do capital, né? Capital financeiro ou capital econômico, né? De qualquer forma, estejam as explicações que eu proferi certas ou erradas, o nadismo certamente está voltando, e os avanços nas técnicas de lógica formal estão possibilitando articular e investigar a visão com uma sofisticação indisponível para o próprio Meinong, né? Minha preferência é empregar semântica usando mundos possíveis e impossíveis. Deve-se dizer, sendo justo, no entanto, que o antinadismo ainda é a posição ortodoxa entre os filósofos anglófonos, mas, na minha opinião, o que nós estamos testemunhando é uma espécie de mudança radical no assunto. E quando isso ocorrer, aí é o budismo, o nadismo, né? Não serão as visões de Meinong que pareceram ter sido uma aberração momentânea na história da filosofia ocidental, mas as de Russell e Kuhn, por Graham Priest. Então é isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.